Amar ou odiar? Uma escolha nossa. Vamos falar um pouquinho das coisas de Deus? É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para falar das coisas do céu, das coisas de Deus. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 36 e seguintes, vai dizer para nós o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando perguntaram para Jesus a respeito do maior de todos os mandamentos, ele disse o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás também o teu próximo como você se ama. O relato que nós temos aqui dessa passagem é que quando Jesus está falando a respeito dessa passagem do Evangelho, ele está falando às multidões, está falando às pessoas, está falando ao público, e por isso ele vai dizer exatamente esse ensinamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos o outro ensinamento na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 24, que o Senhor vai usar outras palavras quando ele nos ensina a amar o próximo. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós devereis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós estamos aqui diante de outra situação, diante de outro fato, em outro momento da vida de Jesus. Jesus já está na véspera da sua morte, já próximo ao momento em que ele vai ser entregue. Não há um momento mais precioso do que o momento em que nós nos encontramos diante de uma possibilidade de morte e que essa situação nos permite enxergar além daquilo que a nossa humanidade fala conosco. E nessa situação, Jesus está diante da sua morte, nas vésperas da sua morte, e ele transforma esse mandamento. Num primeiro momento, que nós vimos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36, onde Jesus vai dizer assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Já agora, nas vésperas de sua morte, quando Jesus já está completamente entronizado no seu ser, no seu interior, ele vai transformar esse mandamento dizendo assim: amarás ao próximo como eu vos tenho amado. E o Senhor aqui diz para nós assim como é que nós devemos amar. Como é que eu e você devemos amar? Se escolhemos amar ou se escolhemos odiar? E o amor, ele faz coisas maravilhosas no nosso coração. O amor, ele faz com que a nossa vida mude, as nossas atitudes mudem, nos faz querer o bem do outro, nos torna gentil, alegres, motivados. O amor nos conduz à caridade, à alegria, à paz, à paciência. Nos tornamos pessoas bondosas, felizes, somos pessoas brandas, temos temperança. Como vai dizer na carta que Paulo escreve aos Gálatas. E por outro lado, o ódio. O que é que o ódio faz no nosso coração, na nossa vida, na nossa história? Muitos de nós às vezes estamos na igreja, estamos na caminhada, estamos na comunidade e nós dedicamos a nossa vida a ter rancor e mágoa e odiar as pessoas. E essa opção é minha, essa opção é sua, essa opção ninguém vai poder escolher por nós. Somos nós que devemos decidir se vamos escolher amar ou vamos escolher odiar. E essa nossa escolha vai trazer consequências para toda a nossa vida. Vai trazer consequências para toda a nossa história, para a nossa caminhada. Vai trazer consequências para o nosso futuro, para a maneira com que nós vamos ver as coisas, as pessoas, a vida. Quando uma pessoa escolheu amar e não odiar, essa pessoa se torna uma pessoa que em tudo ela consegue extrair e ver o que é bom. Quando uma pessoa escolhe odiar, ter rancor e viver mastigando aquilo no seu coração e viver guardando aquilo no seu coração, essa pessoa então escolhe ter uma vida triste, infeliz. E quando a gente vive no ódio, o ódio vai corrompendo o nosso espírito, vai empobrecendo a nossa alma, vai tornando infeliz e solitária a nossa vida. É muito normal a gente ver pessoas que alimentam o ódio, o rancor e a mágoa no coração serem pessoas que vivem sozinhas, isoladas. Não conseguem ter amigos, não conseguem se entronizar na comunidade, não conseguem alcançar felicidade. Dificilmente conseguimos ver um sorriso no rosto dessas pessoas. E assim, isso são traços de pessoas que escolheram alimentar o ódio, o rancor, a mágoa. Eu ouvi uma certa vez uma historinha que falou muito no meu coração, muito bonita. Um pai era carpinteiro
E esse pai tinha um filho que todos os dias ia para a escola e só brigava, só criticava, maltratava os amigos, tudo, ele só olhava o lado ruim das coisas, só analisava e olhava o lado ruim das pessoas, e todos os dias esse garoto tinha uma intriga, tinha uma briga, tinha uma confusão na escola. E todos os dias ele chegava e contava para o seu pai que alguma coisa tinha dado errado na escola, tinha acontecido uma briga, uma discussão, um rancor, alguma coisa tinha dado errada. E isso era todos os dias. E o seu pai, uma vez movido pelo Espírito Santo e com muita sabedoria, entregou para esse garoto um pacote de pregos e um martelo e disse assim para ele: meu filho, todas as vezes que você brigar na escola, todas as vezes que você alimentar o rancor e o ódio no seu coração com algum amigo, com alguma situação, com alguma coisa, você vai pegar um prego desse pacotinho e esse martelo e você vai pregar um prego na porta do seu quarto. E aquele garoto tinha ganhado do seu pai uma porta de madeira maciça, magnífica, maravilhosa. E era uma porta bonita, esplendorosa no seu quarto. E ele fez isso. No outro dia foi para a escola, e aí lá na escola teve um dissabor com um amigo, e rancor e briga, voltou para casa chateado, com ódio, com rancor. E aí ele chegou e contou para o pai, disse assim: pai, briguei lá na escola, deu tudo errado, tô com raiva, tô com ódio, queria bater em todo mundo. E o pai disse para ele: então faça o que eu te disse. E esse garoto então foi até a porta do seu quarto e pregou um prego. E assim aconteceu durante todos os dias, durante semanas, durante meses. E todos os dias, quando ele chegava da escola, ele tinha que pregar um prego na porta do seu quarto. Porque significa que aquele dia ele tinha alimentado ódio no seu coração. E ele foi ficando cansado de pregar aqueles pregos na porta do quarto. E já metade da porta estava toda cheia de pregos. E ele havia olhado para aquela porta e ele viu como aquela porta havia ficado feia, desfigurada, cheia de pregos. Então um dia ele decidiu no seu coração que ele não iria mais alimentar o ódio. E ele foi para a escola e as mesmas coisas aconteceram, as mesmas pessoas o entristeceram, as mesmas situações foram vividas, só que ele começou a olhar para a coisa com um olhar diferente. Ele já não queria mais no seu coração alimentar o ódio. E então ele chegou em casa e disse assim para o seu pai: pai, hoje deu tudo errado na escola, as pessoas me agrediram, me humilharam, vi um monte de coisa que eu não queria, não concordava, não sou a favor, mas eu consegui ficar sereno. Não fiquei com ódio, não cheguei em casa com raiva. E o pai dele, na sua sabedoria, fez uma proposta a ele. Disse assim: meu filho, então para cada dia que você conseguir voltar da escola e você não tiver alimentado o ódio no seu coração, você vai retirar um prego daquela porta. E esse garoto passou muitos dias conseguindo voltar para casa bem, sem alimentar o ódio, e ele foi tirando aquele sentimento da sua vida, do seu coração, e quase todos os dias da sua vida ele foi conseguindo tirar um prego daquela porta. E aí quando ele tirou o último prego da porta, ele chegou para o pai todo feliz, todo sorridente, e disse assim: pai, hoje eu tirei o último prego da porta. Todos aqueles pregos que eu havia pregado, todo aquele ódio que eu havia semeado e que havia sido registrado na porta do meu quarto, hoje eu retirei o último prego. O pai dele olhou para ele com muita alegria e disse assim: muito bom, meu filho. Fico muito feliz que você tenha se convertido, que você tenha preferido amar ao invés de alimentar o ódio no seu coração. Mas eu preciso que você aprenda uma lição agora. E aí o pai dele foi com ele até o quarto, olhou a porta e disse para ele assim: você está vendo como é que a porta ficou? E o garoto disse assim: sim, a porta ficou toda destruída pelo furo dos pregos. E o pai dele disse assim para ele: assim também fica a nossa alma, quando a gente alimenta o ódio, quando a gente semeia a discussão, o rancor, a amargura, e quando a gente escolhe odiar em vez de perdoar. Assim fica o nosso coração. Mesmo que a gente depois tire todo esse ódio de lá, mas as marcas vão ficar para sempre. Existem coisas que a gente não consegue apagar. E aquelas cicatrizes, aquelas feridas, aquelas marcas do ódio vão permanecer no nosso coração. É necessário que para a gente seja curado desse ódio, dessas marcas, dessas feridas, desses sentimentos, é necessário que a gente se entregue completamente ao amor de Deus. É necessário que a gente escolha amar, escolha semear o amor, escolha perdoar. E é necessário que a gente se deixe mover pelo Espírito Santo de Deus. É preciso que nós deixemos o Espírito Santo de Deus curar e libertar o nosso coração. Eu já frequentei dezenas de grupos de orações, já ministrei pregações em estádios, em ginásios, em igrejas com muitas pessoas, visitei muitas comunidades, conheci dezenas, centenas, milhares de pessoas. E uma das coisas que eu tenho percebido sempre quando converso com as pessoas que eu conheço é que quando elas alimentam o ódio,
a sua vida é uma vida triste, infeliz. Por mais que eles estejam na igreja, estejam participando de uma comunidade, por mais que eles estejam num grupo de oração, por mais que sejam coordenadores, pregadores, músicos, por mais que eles trabalhem na igreja, por mais que eles estejam à frente do serviço, quando essas pessoas alimentam o ódio no coração, a mágoa, o rancor, e não escolhem alimentar o amor e o perdão que os poderia libertar e curar para uma vida feliz, são pessoas tristes. São pessoas que você percebe que o seu sorriso não é um sorriso autêntico, não é um sorriso que verdadeiramente veio do coração. E é preciso, meus amados, que eu e você façamos uma escolha hoje. Se você chegou aqui, chegou nesse vídeo, está assistindo por algum motivo, porque alguém te enviou, e se alguém te enviou esse vídeo é porque é uma pessoa que te ama, tem carinho e consideração por você. Se alguém te enviou esse vídeo e você chegou até aqui, é porque Deus precisa falar no teu coração, assim como fala também no meu coração essa tarde. Então assim, eu e você precisamos escolher, precisamos fazer uma escolha na nossa vida. Ou escolhemos amar e ter uma vida feliz, e ter uma vida alegre, e viver na plenitude do Espírito Santo. Ou nós escolhemos guardar o rancor, guardar o ódio, guardar a mágoa, ficar se lembrando de todas as coisas que fizeram com a gente no nosso passado, ficar se lembrando de todas as maldades que fizeram pra gente. E se a gente escolhe o ódio, infelizmente, a notícia que eu tenho para você não é boa. A sua vida vai ser uma vida amarga, triste. A ciência vai dizer para nós que os nossos sentimentos, eles têm o poder de liberar substâncias químicas no nosso corpo. Quando eu e você escolhemos amar as pessoas, quando eu e você escolhemos perdoar as pessoas, quando eu e você escolhemos abrir mão do rancor e do ódio para viver uma vida daquele que ama, o nosso corpo libera substâncias químicas que nos fazem ser felizes, nos fazem viver a plenitude, nos deixam muito alegres em qualquer que seja a situação, nos dá capacidade de superar os obstáculos da vida, e isso faz com que a nossa presença seja agradável, com que as pessoas sintam alegria de estar perto da gente, que as pessoas sintam prazer de estar conosco. Diferente de uma pessoa que alimenta o ódio e o rancor no seu coração. É uma pessoa que vive muito triste, vive isolada, não gosta de estar em público, não gosta de estar com as pessoas. E a ciência vai dizer que quando nós alimentamos o rancor, o ódio e a mágoa no nosso coração, são liberadas substâncias no nosso corpo que fazem com que o nosso corpo adoeça e que ele adoeça cada dia mais, cada vez mais, de forma que a gente não consegue se libertar de algumas doenças, que são doenças da alma, e que essas doenças refletem no nosso corpo, no nosso físico. É preciso que eu e você olhemos para trás, olhemos para a nossa história, para a nossa vida, e é preciso que a gente olhe lá atrás e consiga localizar os momentos da nossa vida em que nós fomos humilhados, nós fomos maltratados, nós fomos diminuídos, e nós vivemos todo tipo de humilhação, todo tipo de agressão física, verbal. E se a gente ainda traz no nosso coração essas coisas, se a gente ainda alimenta no nosso coração essas lembranças do passado, e se a gente prefere carregar essas lembranças do que olhar para as coisas boas de Deus, as coisas boas da vida, é preciso que eu e você façamos hoje uma escolha. A escolha de eliminar da nossa vida essas coisas, apagar da nossa história isso, excluir do nosso passado essas lembranças. É preciso que a gente aprenda a olhar para as pessoas, olhar para as coisas, para as situações e extrair dali o que é bom. É muito comum a gente ver pessoas que olham para o outro e só enxergam nele os defeitos, as dificuldades, as deficiências, mas é preciso que a gente transforme isso no nosso coração. É preciso fazer uma escolha. A nossa vida, o nosso futuro, a salvação, o céu, a graça de Deus na nossa vida depende dessa escolha. E essa escolha só você pode fazer. Essa escolha só eu posso fazer. Nenhuma pessoa é capaz de escolher isso por nós. Eu conheço pessoas pobres que vivem no verdadeiro limite da pobreza extrema. E todas as vezes que eu encontro essas pessoas, elas têm um sorriso para dar. Elas têm alegria estampada no seu rosto. E elas olham para a vida como se não fossem pobres, como se não vivessem numa situação de extrema necessidade. E são assim verdadeiros exemplos na nossa vida. São verdadeiros exemplos para nós. Faça uma escolha hoje. Escolha amar. Escolha perdoar. Escolha olhar para as pessoas e procurar enxergar o que elas têm de bom, porque todos nós temos qualidades. Talvez no teu passado, na tua história, na tua vida, as pessoas tenham te humilhado tanto, tenham pisado tanto em você, tenham apontado tanto os teus defeitos, que você fez dessa visão o teu objetivo de vida, ficar encontrando nas pessoas também os defeitos delas.
mas é preciso que a gente faça essa escolha e que a gente possa escolher olhar para o outro e observar o que ele tem de bom, o que ele tem de bonito, o que eles têm de belo, porque eu e você somos templos do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, e se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos belos, nós somos magníficos, nós somos aquilo de mais maravilhoso que Deus criou. Olha esse lugar que nós estamos. Hoje eu quis gravar aqui em ambiente aberto, estou em uma chácara, um lugar maravilhoso, muito lindo. Estou gravando aqui para dizer para você que as coisas são belas. Eu e você podemos chegar nesse lugar maravilhoso, com essa paisagem belíssima, e nós podemos ficar olhando para cá e vendo os defeitos, as coisas feias, as coisas ruins que tem aqui, mas também eu e você podemos chegar aqui e olhar para tudo isso daqui e enxergar as maravilhas das mãos de Deus aqui. Enxergar a grandiosidade dessa obra da criação de Deus. Essa escolha, ela é feita dentro de nós. Somente nós podemos escolher o que nós queremos enxergar. O que é belo, o que é bom, o que é agradável, o que é maravilhoso, ou nós queremos olhar para as coisas, para as pessoas e ficar tentando achar somente os defeitos e aquilo que tem de mais feio, de mais ruim. Meu querido, minha querida, que o Espírito Santo de Deus possa penetrar no teu coração nessa tarde, com essa imagem tão maravilhosa que nós temos desse local. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar agora o teu coração e possa fazer com que você compreenda o que Deus falou para nós aqui hoje. Porque a escolha é sua. Ninguém além de você pode fazer essa escolha. Só você pode decidir como é que você quer viver de hoje em diante. Olhando para tudo com ódio ou olhando para tudo como aquele que quer amar e perdoar. Que Deus te abençoe. Que Deus possa verdadeiramente, agora que você está assistindo esse vídeo, visitar o teu coração e te dar a graça da cura e da libertação por tudo aquilo que no teu passado te causou ódio, rancor, mágoa, desilusão e tudo aquilo que você traz da tua história que te faz sofrer. O desejo do meu coração é que Deus possa curá-lo nessa tarde, através dessa palavra. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. E vou pedir para você também, encarecidamente, faça um ato de carinho, faça um ato de pessoa que ama. Envie esse vídeo para alguém que você conhece. Envie esse vídeo para alguém da tua família, do teu trabalho, alguém que assim como eu e você precisamos muito escutar essa palavra. Se inscreva nesse canal, porque se você se inscreve nesse canal, todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai saber que eu postei um vídeo novo. Então vamos fazer isso. Eu convido você a me ajudar na evangelização, porque quando você compartilha esse vídeo com as pessoas, você também está falando de Deus e também está evangelizando. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus Cristo possa entrar e permanecer no teu coração.